fazer um ensaio newborn com poucos acessórios. Toda vez que eu falo com fotógrafos newborn, sejam eles pessoas que estão começando agora, do zero absolutamente, como aqueles que já atuam há algum tempo no mercado, eu me deparo com duas situações. O iniciante acredita que precisa ter muita coisa, muitos props e muitos acessórios para começar a ter boas fotos. E aquele que não é iniciante encontra dificuldade quando tem poucos acessórios. E acreditem, essa é uma grande dor de muitas pessoas, porque não dá para investir em muitas coisas ao mesmo tempo quando a gente vai começar. Ou quando a gente está começando, ou até mesmo quando a gente está há algum tempo no mercado, às vezes. Muitas vezes a gente tem que priorizar os investimentos. Por isso é que às vezes a gente patina e demora para chegar e conquistar aquilo que a gente quer. Porque priorizar o investimento, quando eu falo priorizar o investimento, é fácil. É fácil, é a mesma coisa que falar, coloca metas e objetivos. Nesse ano eu vou começar. Fazer a meta é fácil, executar é outros 500, né? Só que aí a gente acredita que tem muita coisa que é necessária, né? Tudo é caro e a gente precisa saber onde colocar o nosso dinheiro da maneira certa. E o fato é que, de cara, a maioria acredita que tem que investir em materiais. A maioria acredita que tem que investir em materiais. Aí sai comprando tudo que acha que é necessário, e depois, acreditem, tem gente que passa um ano, às vezes até mais, sem nem usar aquilo que acreditava que era necessário. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque não era necessário mesmo. Segundo, não sabia nem usar. Eu já fiz as duas coisas. Tudo isso acontece por falta de consciência. Vou dar um exemplo aqui. Euzinha aqui, um dia eu sonhei, gente, já em ter um armário como esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu vou até colocar aqui na outra câmera. Eu tô mostrando não para vocês se sentirem, ai meu Deus, socorro, quando que eu vou ter isso? Não dá para virar mais aqui, mas tem mais. Eu sempre sonhei com isso, ter um armário assim, tudo organizadinho por cor, ter muita coisa, sem contar lá do outro lado, que tá cheio de props, sem contar as gavetas de rap e de headbands e de roupas e de tudo. Eu já sonhei muito com isso, muito mesmo. Eu sonhei com isso que eu tenho hoje. Mas enquanto eu não podia ter, por ver as pessoas que eu admirava que tinham tantas coisas assim, eu achava que esse era o caminho do sucesso. E agora eu te pergunto, lá atrás, quando eu não sabia usar, teria adiantado eu ter tudo isso? Já tive situações em que eu comprava lã, era o melhor que eu podia com as condições que eu tinha, aprendi a tricotar na internet e fazia meus gorrinhos. Não tinha dinheiro para comprar. Isso não me impediu. Se você que me segue sonha com um armário desse, eu desejo que você conquiste do fundo do meu coração, mas não antes de dominar a fotografia newborn. E de entender que você pode fazer muito com pouco. Porque aí, meu bem, nada disso vai importar. Eu sempre sonhei, eu sempre quis, hoje eu tenho. Mas não é isso que me move. Eu sonhava exatamente do jeito que ele é, tanto que o projeto saiu exatamente como eu queria que ficasse. Mas isso não faz diferença. Se eu não dominar a técnica, se eu não souber fotografar, se eu não souber usar o equipamento que eu tenho, se eu não souber acalmar o bebê, se eu não souber criar um ambiente ideal, isso vai fazer a menor diferença na minha vida. O fato é que muitos fotógrafos, experientes ou não, acreditam que só é possível começar ou ser bom se tiver muitas coisas. E aí isso impede, limita as pessoas de colocar um trabalho incrível no mundo usando aquilo que tem, fazendo o melhor com isso. Quando eu falo de aprender a fazer um ensaio incrível com poucos acessórios, eu não estou falando que isso é coisa de gente que não tem grana. Pelo contrário, hoje você pode ter o que você quiser. E se acreditem em mim, gente, quanto mais coisa vocês tiverem, menos coisas vocês vão usar. Eu tenho dificuldade de desapegar, mas quanto mais eu tenho, menos eu uso. Fato. Então o problema não é dinheiro, que não importa. Eu posso continuar comprando, mas eu não uso com frequência todas as coisas. Eu tenho meus preferidos, por exemplo. Então não é sobre não ter dinheiro para comprar. Inclusive é sobre fazer escolhas conscientes para comprar, não é? Pelo contrário, eu estou falando de saber usar o seu dinheiro a seu favor. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro.
Beleza, o pouco que eu tinha, se eu usasse contra mim, eu tava lascada. E olha que eu fiz isso algumas vezes. Deixei o dinheiro me dominar. Deixei que ele definisse. Porque eu achava que, agora eu ganhei alguma coisa. A gente não tem a menor consciência. Então, fazer as escolhas certas, pensar em formas práticas e sustentáveis de usar aquilo que você comprou. Sustentável, não só falando socioeconomicamente, sustentável para você financeiramente mesmo. Eu comprei uma vez 25 lenços de pescoço. Lá no começo. Não sabia, não achava o wrap para comprar, não existia loja no Brasil. Não encontrava, achava que dava para encontrar em loja. Nossa, eu saía procurando, eu falava, parece um... Como é que eu falava? Parece uma gaze, assim, e daí ela tem cor, não sei o que. Meu Deus, ninguém sabia o que eu tava falando. E eu não sabia o nome do wrap. E aí, eu comprei lenços indianos de pescoço. Comprei 25, cada um de uma cor. Acho que cada um foi R$21, se eu não me engano, mas para quem não tinha dinheiro, isso era bastante. Bastante mesmo. Um investimento de 25 coisas. Nem tinha 25 ensaios para fazer. Ai, que doida. E aí, fiquei um ano sem usar aquilo, porque eu não sabia como combinar. Eu comprei cores aleatórias. A gente tem que entender, por exemplo, não é sobre o que comprar, mas porque se você pesquisar isso, o que eu devo comprar? Você vai encontrar vídeos que vão te dizer. Agora, por que comprar? Que benefícios esse produto pode trazer para você, para sua vida, para o seu ensaio newborn, para o seu cliente, para suas vendas? Então, esse obstáculo que as pessoas têm quando a gente fala de fazer ensaio newborn com poucos acessórios, não é sobre ter dinheiro para comprar, é sobre o que e por que comprar. E como é que eu supero isso, né? Então, se isso é um obstáculo, o que eu posso fazer para superar? Quando eu comecei na fotografia newborn, eu não tinha quase nada de acessório. Quase nada mesmo, assim, para fazer um ensaio. Eu tinha uma mantinha de soft azul, e era uma mantinha pequenininha, assim, que eu comprei em loja de tecido. Fui lá e pedi, sei lá, 1 metro de soft, cortei no meio, então eu tinha 2 mantinhas azuis. Aí eu tinha um pelo sintético bege e um branco, e um tecido de Oxford branco, grandinho, assim. Um cesto de um cesto de vime e um balde branco. Eu vou mostrar o primeiro ensaio, que quase tudo que eu usei no primeiro ensaio era a mesma coisa que eu tinha para usar nos próximos, acho que 20 ensaios. Essa cobertinha, ele era da mãe. Ó, cesto... e tinha esse cesto aqui, ó, ele não era de vime, ele era de plástico, mas imitava um vime. Esse foi o primeiro que eu tive. O paninho que tem do lado ali é um soft bege, então eu tinha o soft bege e o soft azul. Essa coisa de lã era da mãe. O gorrinho era meu, eu que fiz. O pelo sintético branco e o fundo de Oxford branco lá atrás, ó. Esse foi o primeiro ensaio newborn que eu fiz. Era o que eu tinha, ó, lenço de pescoço. Mantinha de soft. Cesto de vime, devia ser gigantesco pelo jeito, não lembro dele. E aqui ele tá num balde branco que nem aparece. O balde que eu falei que eu tinha, ó, o balde nem aparece. Nem precisava ter. Vocês compreendem? Se eu não tivesse o balde, não teria feito diferença? Não aparece? Que já dá para ter ideia. Então, beleza. Tinha essas coisas aqui. Como é que eu supero, né? Tipo, alguns gorrinhos que eu mesma tricotei. Eu aprendi vendo vídeos no YouTube, até porque quando eu comecei, eu não tinha fluxo. Eu tive que desbravar o mercado. Não estou dizendo que não tinha pessoas antes de mim, mas tinham poucas. Os clientes nem sabiam o que era ensaio newborn, os clientes não sabiam quem era eu. Agora, como você quer que as pessoas te enxerguem, é responsabilidade sua, não do outro. E aí, o que acontece? Eu aprendi vendo vídeo na internet, porque eu tinha tempo e não tinha dinheiro para comprar. Tinha tempo para fazer, então eu estudava sobre isso, comprei agulha, lã e comecei a tricotar. Fazia headband, aprendi a fazer conjuntinho, calça, shortinho de lã. E para quem às vezes tem, né, uma habilidade aí para costura, também pode costurar. Como é que você supera
esse obstáculo, né? De não ter muita coisa e às vezes acreditar que precisa ter mais alguma coisa. Você pode verificar o que tem disponível na sua casa que possa ser usado. Vou dar um exemplo. Para arrumar o puff aqui, eu uso 2 mantas de microfibra embaixo dele. Será que eu preciso comprar 2 mantas de microfibra nova? Ou será que eu tenho 2 mantas de microfibra na minha casa que eu posso lavar e utilizar no estúdio? Não vai me fazer falta. E se eu atendo na casa do cliente, melhor ainda, porque aí eu posso levar. Isso é só um exemplo. Às vezes você tem alguma roupa que é muito legal, a estampa ou a textura, e que você não usa mais, e que você ia pôr para doar, ou que você nunca usou e comprou, e de repente ela pode virar uma roupinha. Você pode costurar alguma coisa com ela. Uma blusinha como essa, que é chamada de podrinha, corta umas tiras aí e faz uma headband. Cola uma florzinha ali de papelzinho, uma coisa. Às vezes tem muito mais coisa, material que você pode usar que você nem sabe que dá para fazer. E é terapêutico. Hoje eu não faço porque eu não tenho tempo nem a menor paciência mais para fazer, sabe? Porque tem outras prioridades. Mas antes eu fazia, não podia comprar, eu fazia. 2, você pode aprender a fazer alguns acessórios ou encontrar alguém da família que faça, que possa fazer gorrinho, headband, ursinho. Às vezes tem uma tia que sabe, às vezes a avó sabe, às vezes a mãe sabe. E, meu Deus, tem um tesouro escondido. Tem uma tia minha, a tia Sônia. Não sei se a tia Ângela tá ouvindo a live agora, mas a tia Sônia, ela sabe fazer como é que chama? Coisinha de crochê. Desses aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é feito de crochê. A tia Sônia sabe fazer isso. Esse aqui não foi a tia Sônia que fez, mas ela sabe fazer. E por muito tempo, e a minha avó fazia, né? E eu achava muito legal. E a tia Sônia faz muito bem, igual a minha avó. Então ela fez para mim por muito tempo. Eu usei por muito tempo com um fiozinho mais fino, assim, que era o que tinha, né? E ela fazia para mim. Comprava o fio, ela fazia. Para ela era terapia, ela nem me cobrava para fazer. Eu comprava o fio, dava para ela fazia. Algo que ela gosta. E, inclusive, ela sabe fazer mantas, assim, com coisas que grudam nos pedaços. Tem gente que sabe fazer patchwork, que é lindo. Então, é mais ou menos por aí. Tem gente que sabe fazer. Pode te ajudar nesse começo. E quem sabe isso vira um negócio para a pessoa. A irmã da Dani começou assim, Jolie Bebê, começou assim. Porque ela também tem uma habilidade incrível para fazer coisas lindas. E aí, lá no comecinho, quando eu tava me matando para fazer, eu falava, você pode fazer uma coisa para mim? Ela fazia, eu falei, faça para vender, venda para mim, venda para as pessoas, é tão difícil de achar. Hoje ela tem uma loja, vive disso, entende? Oportunidade. O problema é a solução. Não tenho dinheiro. Qual é a solução? Cara, economiza. Como que eu posso economizar nesses casos? Terceiro, comprar um kit pronto que te ajuda de diversas formas a fazer a mesma coisa. Kit essencial, por exemplo. Existe um kit essencial que eu montei em 2 lojas parceiras que eu trabalho. E é um kit que eu considero essencial. E eu vou mostrar aqui para vocês o que é um kit essencial. Você não precisa de muita coisa. Eu vou mostrar como se eu vou simular um ensaio aqui, rapidão, com a boneca mesmo, mas para mostrar, a gente vai fazer um ensaio com pouquíssimos acessórios. Eu separei aqui, para tirar isso da tua cabeça, assim, ó, sabe? Esse mito de que precisa de ter muita coisa. Quando a gente tem um problema, se você ficar muito, muito focado, mergulhado naquele problema, você entende que você não expande a mente para pensar. Então, aqui, seguindo no raciocínio de que dá para a gente fazer muito com pouco, eu fiz um módulo dentro do treinamento Newborn que é só sobre composição de cores. Só sobre composição de cores. Nele tem muitas aulas, a gente usando a mesma manta, muitas possibilidades usando a mesma manta, fazendo composição com cores, jogando pequenos acessórios em cima e utilizando cores, fazendo composições diferentes com a mesma manta. Quando eu comecei na fotografia Newborn, eu falei que eu tinha poucas coisas, eu fui comprando acessórios, eu simplesmente comprava sem pensar no amanhã, sem pensar em nada. Como assim, Bel? Eu não pensava na textura, eu não pensava na combinação com os outros acessórios que eu já tinha.
Eu não pensava em nada. O que é pensar na combinação? Eu falei que eu comprei 25 lenços indianos, um de cada cor. Comprei. Nesse momento, eu não pensei em cada cor desses lenços, se eu tinha uma manta que combinasse, se eu tinha uma layer que combinasse, se eu tinha algo que eu fosse conseguir fazer alguma coisa que combinasse. E aí, no final das contas, eu comprava e eu tinha nada com coisa nenhuma, não conseguia combinar nada com coisa nenhuma. Até que eu percebi que uma vez, depois de ter comprado esses 21 lenços, eu fiquei quase um ano sem usar, eu me vi numa situação que era assim, joguei dinheiro fora. Cara, que tonga! Meu Deus, que burrice! Mas eu não sabia combinar as cores naquilo que eu já tinha. Isso era um perrengue para mim. E não era um perrengue chique, era um perrengue bem dos ruins mesmo. Porque eu não conseguia combinar. E aí eu comecei a estudar a teoria das cores. Meu Deus, gente, eu estudei, até conseguir combinar tudo que eu tinha, que não era muita coisa. E aí, eu comecei a usar cores fortes. Por que eu comecei a usar cores fortes? Mas não porque, céus, que ousada ela é. Não, era o que eu tinha, eu só aprendi a combinar aquelas coisas para poder usar o que eu tinha. Só que aí eu fiquei conhecida pelas combinações coloridas. Porque as pessoas pensavam, nossa, que ousadia, e aí ficava bonito. Por quê? Porque eu tinha estudado sobre como combinar aquelas cores. E aí os meus clientes amavam, e os fotógrafos falavam, meu Deus, como você consegue, que coisa massa, e não sei o quê. E então eu comecei a ficar muito conhecida como uma pessoa que usava combinações coloridas. Hoje eu domino esse assunto porque lá atrás, essa foi a solução para um grande problema, para um obstáculo que eu tinha. Então, meus amores, o problema é a solução. E eu não sou a única. Não sou a única que passa por isso, eu tenho certeza disso. O problema é a solução. A gente precisa encarar o problema, olhar para ele e falar assim, vem cá, seu Jaguara. Tá ferrado comigo. Não deixa teu problema te guiar. Guia teu problema, deixa ele menor. Às vezes a gente transforma um problema que pode ser muito facilmente solucionado num grande monstro do armário, né? E aí esse problema vai crescendo, esse monstro vai crescendo, mas aí quando eu chego aqui e falo tudo isso que eu tô falando para vocês, qual o tamanho do monstrinho agora? Ficou uma titica. Então, gente, depois de um tempo eu enjoei também de usar cores, mas vocês viram que eu gosto de cores? Vocês viram aqui, eu mostrei o armário para vocês. Amo coisa colorida. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5 gavetas, com cada uma com 3 fileiras de wrap. Tudo organizadinho por cores, mas tem todas as cores. O que eu percebi que eu não tenho muito aqui é laranja. Talvez eu não goste de laranja, mas eu não sei. Mas eu gosto, na real. Eu vou descobrir isso depois. Mas, fora isso, eu tenho tudo de todas as cores. Eu gosto de cores, eu gosto de combinar. Mas lembra que eu falei que a gente não é linear? A gente não tá aqui para falar de identidade. Mas você pode, sim, ser neutrinho e colorido ao mesmo tempo, tá? A identidade não está relacionada às cores que você decide colocar no seu feed. Identidade tem a ver com a sua construção sobre o todo. A forma como você enxerga, a forma como você passa o seu trabalho. Eu posso usar desde um vermelho vibrante até um branquinho nude. E mesmo assim, manter um padrão e a intensidade da minha identidade da mesma forma. Mas não estamos aqui para falar de intensidade. Quais são os maiores obstáculos dos fotógrafos? Na verdade, objeções mesmo, né? Quando a gente fala desse assunto, quando a gente fala de fazer ensaio com poucos acessórios, a maior dificuldade que os fotógrafos encontram quando falamos de fazer ensaio newborn com poucos acessórios é a crença de que precisa de muita coisa para fazer ou para começar. Crença. E de onde vem essa crença? De onde vem essa crença? Das referências que seguimos. E isso, na maior parte das vezes, não é culpa delas. Porque ninguém sai falando por aí, pelo menos eu não ouvi, que você precisa de muita coisa ou que começou com muita coisa. Isso é coisa que a gente coloca na nossa cabeça. A questão é, a gente só olha para o palco deles, nunca para o bastidor, não é verdade? Se você que está aqui me segue, se você que está aqui admira o meu trabalho, me admira, seja pessoalmente ou profissionalmente, você que está chegando agora, provavelmente você está conhecendo isso aqui, ó.
mas você não sabe o que tem atrás. Palco é diferente de bastidor. Bastidor é tudo aquilo que eu passei, que eu vivi, que eu construí para apresentar e mostrar o meu palco para você. Se você só vê o meu palco, você não conhece a história por trás disso tudo aqui. Você não conhece os desafios enfrentados aqui. Você não conhece as dores enfrentadas. Eu quase desisti da fotografia newborn várias vezes. Não foi uma vez só. Tive depressão no meio desse processo todo. No primeiro momento do auge da minha carreira, eu estava no fundo do poço. Primeiro momento em que eu estive no auge, que eu me tornei uma fotógrafa reconhecida, que eu comecei a palestrar nos grandes palcos da fotografia newborn, eu estava no fundo do poço. As pessoas que me conhecem há mais tempo me conheceram nessa fase. Eu tive depressão, ansiedade, obesidade, trabalhava sem parar. Por quê? Porque eu canalizava todo o mal da vida no trabalho. Que eu acreditava que era tudo o que eu tinha, que era o melhor que eu tinha na vida, era aquilo ali. Então, eu trabalhava. Sei lá, acho que eu vivi numa fase da vida, falando da vida, não do profissional. Da vida como é que a gente chama? Automático. Não foi fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Não é verdade? Só que às vezes a gente precisa enfrentar coisas que a gente não sabe. Às vezes a gente precisa enfrentar coisas que não acredita que é capaz de enfrentar. Então você precisa enfrentar e entender que o outro que você admira também enfrentou. Que aquilo que você está vendo dele não é tudo o que ele tem. É parte do que ele tem. É parte do que ele é, mas não é tudo, nem de longe. E ainda assim, quem me conhece desde o comecinho não sabe toda a história, porque eu não conto tudo. Tem história que é feia demais para contar. Eu e a Dani, que é minha sócia, que está cuidando da transmissão de casa, porque se cair aqui alguém tem que segurar as pontas, e ela é o apoio disso tudo, a gente já passou por tanta coisa que vocês não fazem ideia. Não fazem. E talvez nunca saibam. Talvez eu nunca conte, não sei. Mas o que a gente precisa entender é que a gente não tem que se comparar com os outros. Uma coisa é você admirar e falar assim, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual ao que a gente ouve. Você fala, eu vou ser, ou vou ser melhor ainda, mas eu vou ser eu, com a minha história, com a minha bagagem, com a minha experiência, com a minha luta, né? Cada um tem a sua luta. E essa luta é sua, é nossa. E como profissional, eu ajudo o mercado, porque quando eu ajudo o mercado, eu me ajudo. Se eu ajudo você a evoluir, eu melhoro o mercado. E o mercado melhora para mim também. É uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo também. Então, dito tudo isso, para a maioria que chegou agora e que fala, é mais ou menos assim que vocês me veem, principalmente quem está começando agora. Só olha esse armário cheio de manta, gaveta abarrotada de rap, prateleira cheia de prop, pensa, nossa, é fácil, né? Precisa ser rico para ter tudo isso. De fato, gente, não é barato. Eu nem sei dizer, nem estimar o quanto que a gente tem em valor, falando aqui de cada peça. Eu nem sei quantas mantas tem aí no armário, nunca contei, de fato. Mas eu comecei do zero, sem nada, sem ter dinheiro, tendo que fazer minhas próprias coisas, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Aprendendo a tricotar no YouTube, porque eu não tinha dinheiro para comprar, era mais barato comprar lã para fazer. Eu fiz escolhas que me trouxeram até aqui. Entende que a sua escolha hoje impacta profundamente no seu futuro? A minha escolha lá atrás impactou e me trouxe até aqui. A sua escolha hoje vai impactar. E as escolhas que eu fiz, a maioria delas estão relacionadas ao conhecimento. E eu não paro. É que eu não fico mostrando o tempo todo o que eu estou fazendo e o que eu estou estudando. Eu estudo de tudo. E tudo me ajuda também aqui. Porque quando eu me desenvolvo na técnica, quando eu me desenvolvo pessoalmente falando, isso melhora a minha técnica também. Quando eu me conheço, isso melhora a minha técnica também. Quando eu entendo como eu reajo, as sensações que eu tenho, os gatilhos que me fazem sentir algo que é desconfortável, eu consigo evitar, porque eu me conheço.
Então, todo tipo de conhecimento é válido, mas existem conhecimentos específicos que, de fato, mudam o resultado final do seu trabalho, a qualidade técnica dele. E isso independe de acessórios, de equipamentos, porque se você não tiver o conhecimento, nada disso vai fazer a menor diferença. Isso serve até para você saber usar da melhor forma as coisas que você tem, né? O pouco que eu tenho, o pouco que eu tinha, eu fui aprendendo a usar da melhor forma. Eu também tenho que chegar numa parte aqui que é assim, eu tenho que imaginar que quando eu tô falando disso, eu também tenho um jeito errado de superar esse obstáculo. Sempre tem. Quando eu falo de ter poucos acessórios, qual seria o jeito errado de superar esse tema, que tem sido um obstáculo na vida de grandes fotógrafos e na vida de quem está começando, que é grande também. Porque às vezes só o fato de você ter tomado a atitude de começar já te torna grande. Porque só Deus sabe por cima de quanta coisa você teve que passar para fazer a escolha de começar. Eu sei como é. E um jeito errado de fazer isso também é sair comprando vários próprios acessórios e não saber usar. Às vezes porque não sabe combinar e às vezes porque não sabe usar mesmo. Tem props que às vezes a gente pensa, nossa, que lindo, vê uma foto lá, meu Deus, eu quero. E aí você vai pegar aquilo e não sabe usar. Aí o que você faz? Deixa o dinheiro parado. Ah, daí o desapego, gente. Quem já desapegou de coisa na vida sabe que o desapego não tem o mesmo valor do que quando você compra na loja. Falando financeiramente, para quem compra tem o mesmo valor, porque normalmente é coisinha novinha. Mas para quem está vendendo tem perda, sim. E às vezes você não usou nenhuma vez, mas raramente ou dificilmente você vai conseguir vender pelo mesmo valor que você pagou, mesmo que você nunca tenha usado. Que é desapego. E eu sei que muitos de vocês já fizeram isso, eu já fiz. Mas para muitos ainda dá tempo de não cometer esse erro e não dessa forma. Para muitos de vocês dá tempo de corrigir. E só para variar, gente, não sei o que deu hoje aqui, ó, mas ó, temos um roteiro aqui, ó, tá fazendo assim, ó. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem pro roteiro, vai para lá e volta. Tô só de olho aqui para não deixar passar nada das anotações que eu fiz, porque eu acho importante. Como é que você faz para resolver esse problema de ter poucos próprios acessórios para o ensaio newborn? Planeja o que pode ser feito com aquilo que você tem. O que você pode fazer com aquilo que você tem? Desde como isso pode ser usado, a combinação de cores que você pode fazer, de texturas, as poses que você vai poder fazer aqui, se isso for um próprio, ou até mesmo no puff, as produções que você pode montar. Planeja. É o jeito mais simples. Há mais possibilidades no uso daquilo que você possui do que você imagina. Você precisa de poucas coisas, porém de formas de uso diferente. Uma manta, por exemplo. Uma manta, ela pode ser um elemento, ela pode ser fundo, ela pode ser forro de prop, ela pode ser camada de textura, ela pode ser a própria manta, né? Manta, forro, fundo, camada de textura. Pensa no que você tem e no que você pode fazer com o que você tem. Essa é a sua tarefa, anota aí. E essa é uma pequena tarefa para você fazer. Pensar no que você tem, faz uma lista das coisas que você tem, quantidades que você tem, cores que você tem e começa a imaginar. Gente, vocês não têm ideia do quanto isso vai abrir a cabeça de vocês para usar aquilo que vocês têm. E o que os fotógrafos podem fazer para resolver isso imediatamente? Vamos fazer uma prática aqui? Temos aqui uma manta, tá aqui, manta, um wrap igual a manta, um wrap de malha, uma headband e um bichinho. Aqui embaixo tem uma gamela. A gamela ela vai ser tipo o prop do nosso kit, tá? É isso. A gente vai fazer um ensaio com isso aqui hoje. Ó, eu vou colocar aqui o bebê. Esquece posicionamento e coisa assim, tá, gente? A ideia aqui é só a gente falar de acessório mesmo. A gamela tá ali embaixo, vou colocar ele aqui. Beleza, tá na pose do koala. E aí a gente vai ver que
Poderia ser um gorrinho se fosse um menino, tá? Vou pegar um posicionador aqui. Então, ó, vou colocar só o posicionador aqui para ficar na altura que eu preciso para fotografar. E beleza. Tá ali. Tá o bebê aqui na pose do koala. Então, eu vou fazer o quê? Esqueçam também agora ângulo e enquadramento, tá? Eu só vou fazer uma quantidade de fotos mostrando os acessórios mesmo, que a gente dá para fazer com pouco. Então, ó, vou fazer aqui. Só deixa eu ver se tá saindo certinho. Tá, beleza. Porque eu tô com todas as luzes acesas. Talvez fique com alguma sombra estranha, mas é que eu quero que vocês vejam bem. Então tá funcionando. Beleza, então ó, vamos começar, vou fazer uma foto de ponta cabeça aqui, só para depois eu saber onde que a gente começou, tá? Então vamos lá, tenho aqui uma foto, duas fotos e já vou fazer uma parada aqui, ó. Vou fazer o quê? Nós vamos supor que é uma menina, tá? Para facilitar a vida. Vou colocar agora uma headband. Aqui eu tô usando uma cor que é levemente laranja. É um laranja um pouquinho mais apagado. Então, o laranja com o azul, eles formam uma combinação complementar. Aí, eu vou fazer um ângulo um pouquinho diferente daquele que eu já fiz. Eu vou fazer um pouquinho mais de cima, só para que a foto fique parecendo mais diferente. Tudo na mesma pose, ó, só para a gente ter ideia. Agora, eu vou colocar esse paninho aqui, ó, o wrap, que é igual a manta. Eu vou colocar aqui em cima do bebê e vou fazer um montinho ali atrás, ó. Volume, textura, ó, no azul mesmo. Fazer uma foto um pouco mais aberta e uma foto espaço positivo e espaço negativo mais aberta. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Ainda com essa mantinha, eu vou colocar o bichinho aqui, ó. Tudo isso com o bebê na mesma pose. Vou fazer um pouquinho mais de cima. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse aqui, ó. E vou aproveitar que tá ali na pose com o bichinho. E fazer uma só com o bichinho. Beleza, nem vou fazer mais aqui. Agora, eu vou pegar isso aqui, ó, e colocar de um jeito um pouco diferente, ó. Vou tirar o bichinho, vou fazer como se fosse uma coberta e vou fazer essa foto com ângulo e corte diferente agora. Para quê? Para não ficar igual às outras. Então, agora eu vou passar para cá. E vou fazer daqui, perfil e de cima. Só que corte agora, não vai aparecer o rosto. E agora o que eu vou fazer também? Vou aproveitar o bichinho que tá aqui, ó, e vou colocar embaixo da mãozinha dela. E vou fazer essa foto de cima também, do jeito que eu já estava fazendo, só que vai ficar diferente agora. Beleza, eu já mostro para vocês, aguenta aí. Agora eu vou trocar esse aqui, ó. E vou usar esse aqui. Ainda do mesmo jeito que tá. Ó, tipo cobertinha, que agora eu vou contrastar aqui. Agora eu vou fazer um pouco mais de baixo. E depois vou fazer um pouco de cima. Beleza? Agora, eu vou fazer um volume aqui, ó. Agora, eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz aquela hora. Que eu passo aqui embaixo do bebê. E faço um voluminho aqui atrás, ó. Beleza? Vou fazer mais uma aqui. E já tá legal aqui. O que eu posso fazer agora? Olha só. Eu ainda posso pegar e fazer isso aqui, ó. Vou pegar a minha gamela aqui embaixo.
Vou colocar ela aqui em cima. E agora, o meu puff, a minha manta, ela vai virar o fundo. Como se eu estivesse fazendo no chão mesmo. Só que não tem como eu afastar tudo aqui agora para fazer. Eu tenho que mexer nas câmeras e eu tô sozinha. Então, eu vou fazer aqui em cima mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar uma outra mantinha só para fazer o forro. Aguenta aí um pouquinho. Eu vou fazer com mantinha, eu tenho o posicionador para isso. Mas eu vou fazer com mantinhas que é para vocês verem que dá. Aquelas mantinhas que eu falei de soft azul que eu tenho, que é para fazer forro. Vou usar ela. Então, ó, ela é bem pequenininha. Deve ter mais ou menos uns 50 por 50, por aí. Ó. Coloquei. Vou fazer uma rodinha aqui, ó, para colocar na bordinha aqui da gamela. Nem vou precisar de mais um, só um é suficiente. E aí eu vou pegar aqui, ó, o meu wrap azul. Ele vai forrar aqui, ó. Só para não aparecer. Vamos supor que a minha manta não fosse azul. Aí ele vai ficar ali para forrar. Daí eu vou colocar o bebê ali. Vou colocar na pose de bracinho. Coloquei aqui na pose de bracinho, vou ajustar aqui os detalhes. Aí. Beleza. E agora eu vou fazer a foto. Beleza? Fiz a foto. O que eu posso fazer ainda aqui? Eu ainda posso pegar essa manta aqui, ó. E cobrir ela também. E formar duas camadas de textura aqui para fora, ó. Do azul e do laranjinha. Tá lindo, gente? Eu já mostro para vocês. Eu posso aproveitar e colocar de novo o bichinho ali no bracinho e finalizar. Aqui já dá para ter uma boa quantidade de coisa. Agora vamos mostrar as fotos aí para vocês. Beleza, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ficou claro para vocês agora? Fez sentido? Que a gente só precisa abrir a mente, expandir e entender que dá para fazer muita coisa com pouco. Só que não faria diferença se, eu não tivesse o domínio, eu não soubesse usar meu equipamento, eu não soubesse usar as coisas que eu tenho, se eu não soubesse fazer ângulos e enquadramentos, porque daí o que me mantém acreditando que eu vou conseguir fotos diferentes? Ficar trocando de acessório, ficar trocando de composição, ficar trocando de cenário. É ilusório. Começa onde você tá. Use o que você tem.